Amém, querido? Você pode se assentar. Boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Saúde os irmãos que estão também conosco na transmissão. Que Deus abençoe também você, onde você está, prestando culto ao Senhor, adorando ao Senhor na sua casa, onde chega esse sinal de internet. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Abra sua Bíblia no Salmo 101, meus irmãos, e hoje quero convidá-los a rapidamente refletirmos sobre o discípulo que anda em integridade. Nós vamos meditar nesse Salmo de Davi, um convite a percebermos como estamos caminhando diante do nosso Deus, que é um Deus santo, como nós cantamos aqui, como nós proclamamos nas leituras, que isso venha também nos falar ao coração, demonstrando que cada um em Cristo Jesus é chamado a andar em santidade. Para introduzirmos esse tema, meus irmãos, quero trazer alguns dados para a igreja. Meus irmãos, pornografia ocupa mais de 50% do tráfego da internet e representa o negócio mais lucrativo da rede. Em alguns lugares, infidelidade conjugal atinge uma maioria dos casamentos. E, infelizmente, meus irmãos, 1 em 2 casamentos na nossa atualidade tem terminado em divórcio. Entre os evangélicos, as estatísticas sugerem a mesma coisa. Também vemos na igreja que 50% dos jovens que se dizem cristãos são sexualmente ativos. Irmãos, na hora que eu vi os irmãos chegando com as crianças, falei assim, vou dar uns dados aqui, depois os pais vão ter que explicar isso em casa. Então aí cada um agora pega os seus meninos aí que estão aí, explica isso em casa agora. Tá bom? Depois pede o pastor Luciano ali para dar um socorro. Até os 18 anos, uma criança média no Brasil vai assistir na televisão 15.184 piadas sobre sexo, 96.798 cenas de nudez, quase todas extraconjugais, 163 cenas de tiros e 130 mil assassinatos. É um dado recolhido que demonstra aquilo que tem chegado a nós quando nós permitirmos, quando nós deixamos que o mundo entre nas nossas casas. Temos hoje o celular com acesso rápido a todo tipo de conteúdo nas mãos daqueles que os possuem. E aí uma coisa para nós pensarmos, meus irmãos, é que talvez antes de nós tentarmos limpar o mundo, e aí tentarmos converter a Globo, eleger um presidente crente no palácio, devemos limpar a igreja. E melhor ainda, precisamos limpar a nossa própria vida. É de se admirar que, infelizmente, muitos estejam caminhando junto com o mundo, quando o mundo não já tenha invadido o próprio coração. Não podemos e não devemos, como crentes, sair do mundo, mas é preciso entender que não podemos trazer o mundo para dentro da nossa casa e dentro da nossa vida. Nós vivemos como crentes, meus irmãos, essa tensão. Veja alguns textos bíblicos, ainda não é o Salmo que nós vamos estudar, mas João 17, 14 e 15, Jesus vai dizer que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Paulo, à igreja de Filipos, no capítulo 1, verso 2, verso 15, vai dizer que nós somos filhos de Deus inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta, e na qual nós precisamos resplandecer como luzeiros no mundo. Mateus 5,16, Jesus vai dizer que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens. E Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 1, verso 27, que nós devemos nos guardar incontaminados do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, não pensamos como o mundo, não agimos como o mundo, não nos envolvemos com as coisas do mundo. Estamos no mundo para ser um contraponto a respeito do Evangelho, a respeito daquilo que Cristo tem para nós como igreja e como seu povo. E será que isso é possível? Sermos puros santos nesse mundo onde somos bombardeados diariamente pela perversidade? E nós vamos entender 3 pontos que esse salmo diz para nós, como nós precisamos lidar com as impurezas, com aquilo que o mundo tem tentado contaminar e como nós precisamos andar em santidade diante do Senhor. Vamos ler, queridos, Salmo 101,
Salmo de Davi. Diz assim, acompanhe comigo. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, eu vou cantar. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, eu vou ter um coração sincero. Eu não vou colocar, não vou pôr coisa injusta diante dos meus olhos, eu aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim um coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse eu vou destruir, e o que tem olhar altivo, soberbo, coração soberbo, eu não suporto. Os meus olhos vão procurar os fiéis da terra para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. É possível andar em santidade diante dessa geração corrompida? Sim, é possível ser testemunha de transformação em Cristo Jesus diante do mundo que nós vivemos. E esse salmo, meus queridos, reflete esse desejo profundo do coração do rei Davi de ser íntegro diante de Deus e diante dos homens. E o nosso coração, como eu disse no último domingo à noite, quando disse sobre o que é o coração, essa mola propulsora da nossa vida, é onde o inimigo começa o ataque para que a nossa santidade seja ferida, a integridade que Deus espera em nós seja desconstruída. Precisamos deixar o Espírito Santo em nós repercutir a santidade, a integridade e tudo aquilo que Deus espera na nossa vida e em todas as esferas da nossa vida. E isso alcança a sociedade e mostra ao mundo a um jeito santo de se viver, separado para esse Deus que é santo. Mas infelizmente, queridos, há o perigo de nós ficarmos mais e mais cegos e sermos assaltados por Satanás na nossa conduta como cristãos. E nós precisamos abrir os olhos para a guerra espiritual que nos cerca, principalmente nos dias que nós vivemos. Irmãos, vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos onde a santidade, sermos integrais diante do Senhor, santos, buscarmos as coisas celestiais, as coisas do alto, é um desafio para a igreja. Porque o mundo já abandonou esse desejo há muito tempo. Então nós precisamos entender que Deus nos convoca para sermos santos. Davi aqui, nesse salmo, apresenta lições preciosas sobre a responsabilidade que nós temos com o nosso coração, como filhos do Rei Jesus, como príncipes cristãos nesse mundo, com essa nova vida que nos propomos em Cristo Jesus a ter e que tomamos então em Cristo Jesus, e precisamos demonstrar essa transformação. Davi deixou a desejar muito em algumas questões, mas ele vai nos apresentar nesse salmo os princípios e valores eternos e que precisamos nos atentar. E quero trabalhar com os irmãos nessa quinta-feira à noite 3 lugares da integridade, da santidade que Davi vai apresentar. A integridade se revelando em Cristo, a integridade cristã se revelando no profundo do nosso coração. E a integridade cristã se revelando na comunidade, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Primeiro ponto que quero tratar com os irmãos, a integridade cristã se revelando em Cristo Jesus, primeiramente, a celebração do próprio Deus através da nossa vida, através da nossa santidade. Nos versos 1 e 2, Davi vai dizer: eu vou cantar a bondade e a justiça, a ti, Senhor, eu vou cantar. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ó Senhor, quando virás ter comigo. É notável que o salmo começa com uma declaração de louvor. Davi vai dizer: Senhor, é de ti que vem a bondade, é de ti que vem a justiça. É ao Senhor que eu vou cantar, porque é o Senhor que é a fonte de toda obra justa e de toda graça. Tudo vem do Senhor, o seu amor é fiel, a sua aliança é eterna. Por isso ao Senhor eu começo dizendo, cantando, buscando. Porque é no Senhor que nós começamos a nossa busca por santidade, pois só Ele nos faz santo. É o Senhor que nos separa. É Ele que nos separa do pecado.
É Ele que nos traz como povo exclusivo dele. Jesus é o nosso rei, ele é o modelo de equilíbrio perfeito entre amor e justiça, e somente ele pode nos conduzir nesse caminho. E nós podemos cometer o erro de tentar por nós mesmos produzir justiça, por nosso próprio esforço tentar produzir justiça. Gabar-nos, e esse foi o ponto de Abraão, quando ele creu primeiro, antes de Deus realizar aquilo que ele tinha para fazer através de Isaac. Davi aqui vai nos mostrar que nós precisamos buscar ao Senhor primeiro, porque Ele produz santidade em nós. É Ele que traz, não é o nosso esforço, não é pela nossa aplicação nas disciplinas da vida cristã, não é pelo nosso esforço em buscar cada vez mais, mas é Ele gerando em nós fome e sede da sua justiça e da sua bondade. Isaías 64:6 vai dizer que todas as nossas obras e toda a nossa justiça são como trapos imundos diante de Deus. Podemos trazer ofertas e ofertas diante do Senhor, como o povo de Israel fazia. Mas o Senhor falava, vocês fazem isso da boca para fora, ofertam, fazem, mas o coração de vocês está longe do Senhor. Então não é pelo nosso esforço, mas é pela transformação que Cristo opera em nós. A única possibilidade de andarmos em santidade e integridade na nossa vida cristã é através da graça e da bondade do Senhor. Ele nos faz justos, Cristo nos faz justos diante de Deus. Exclusivamente Cristo e a sua obra na cruz por nós. Por isso, a busca de santidade na vida da igreja começa num desejo profundo do coração de honrar a Jesus. A nossa vida dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Eu gosto de dizer, e nós percebemos isso, que a palavra consolador, ela tem uma perspectiva também de confronto. Ele é o Espírito que confronta, que nos mostra, que diz para nós, você está andando fora do caminho. Você está andando fora da dimensão espiritual que eu tenho para você. E ele nos confronta. Porque às vezes a gente acha que o Espírito só consola, né? Tadinho do irmão, que dó. Não. Ele coloca a gente na parede e fala, opa, acorda. Precisa mudar. Precisa caminhar diferente. E aí hoje nós vamos ver os testemunhos, né? Os irmãos que desejam se batizar, a nossa identificação com Cristo Jesus, representada no batismo, vai nos lembrar que nós fomos crucificados com Cristo, mas ressuscitados com Cristo, e que a vida que vivemos agora é a vida de Cristo sendo vivida em nós. Vemos Paulo dizer isso em Gálatas 2:20, em 2 Coríntios 5:21. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, Ele é a graça de Deus derramada sobre nós, e nós andamos então, proclamamos isso, cantamos sobre isso e dizemos, Senhor, a Tua graça está sobre a nossa vida, e nós andaremos então nos Teus caminhos. O verso 2 vai revelar o anseio do salmista por uma vida santa, uma vida de perfeição diante de Deus, mas ele vai olhar para esse processo e ele vai dizer, Senhor, quando o Senhor vai vir ter comigo? Ele tem um desejo de andar nesse caminho de perfeição, de ter esse caráter irrepreensível, mas ele vai descobrir que a vida era como uma miragem no deserto, quanto mais se aproximava, mais distante parecia. E às vezes nós podemos andar assim, buscando a santidade, buscando essa vida integral diante de Deus, se nós não entendermos que é o Senhor que vem ter conosco e nos busca do nosso lamaçal de pecado. Paulo vai dizer em Romanos 7, texto que nós conhecemos bem, a partir do verso 18. Esse é o grito de Paulo ali, nesse capítulo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a interação de Paulo com o texto é bem interessante nesse contexto. E quantas vezes nós tentamos por nós mesmos produzir essa vida integral diante do Senhor, mas pelas nossas próprias forças nós não conseguiremos. Precisamos que o Senhor esteja nos conduzindo. O segundo ponto que quero tratar com os irmãos a partir desse salmo e o desejo de uma vida integral, santa diante de Deus, a integridade cristã se revela no profundo
do nosso coração. Transformação interna. Davi vai dizer que portas adentro, na minha casa, na minha intimidade, eu vou ter um coração sincero. Eu não vou pôr coisa injusta diante dos meus olhos, e eu aborreço, eu não quero aqueles que se procedem assim, que se desviam da vontade de Deus, nada disso vai me pegar, longe de mim ter um coração perverso, eu não quero conhecer o mal. A maldade não habita em mim e eu não quero ter acesso a ela. Há um profundo desejo no coração dele, no mais íntimo do seu ser, de uma vida justa na sua intimidade. E a intimidade com o Senhor revela quem nós somos. É na nossa casa, é na nossa intimidade que nós revelamos a realidade de quem somos. É quando nós entramos no quarto, fechamos a porta e sentamos diante de Deus, que nós somos o que somos. E realmente demonstramos aquilo que temos em nosso coração. O salmista vai dizer, olha, eu quero que na minha casa, na minha intimidade, dentro do meu coração, haja sinceridade na busca pelo Senhor. Queridos, homens e mulheres de Deus não são necessariamente aqueles que pregam com poder, dirigem louvor arrepiante, jejuam, oram por horas e entregam folhetos para todos que encontram. O verdadeiro reavivamento acontece no coração de homens e mulheres que estão dispostos a serem dirigidos pelo Espírito Santo de Deus dentro dos seus quartos, na sua intimidade, com o celular na mão, com o computador na frente, com a televisão, onde não tem ninguém vigiando, onde não tem ninguém olhando. Ali nós demonstramos quem nós somos, se de dentro para fora experimentamos verdadeira transformação. Hoje, mais do que nunca, o Senhor tem convocado o seu povo a viver uma vida santa diante desse mundo, dessa multidão que tolera o mal, e nós temos visto isso cada vez mais, o mal sendo tolerado, sendo aceito, sendo vivido pelo homem. E aí Davi vai falar sobre duas situações a respeito dessa transformação que começa dentro do coração. Ele vai dizer, olha, cuidado com os seus olhos. Integridade começa com aquilo que você se alimenta, e os olhos são aquilo que traz alimento para o corpo, para o espírito. E 3 vezes no Salmo ele vai dizer sobre isso. Eu não vou pôr coisa injusta diante dos meus olhos, o verso 3. Os meus olhos não vão procurar os fiéis da terra, verso 6. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos, verso 7. Jesus vai corroborar com esse pensamento quando lá no Sermão do Monte ele vai dizer, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Cuide daquilo que entra dentro do seu coração. Não coloque coisas injustas diante dos seus olhos. E injusto aqui significa não coloque coisas de Belial diante dos seus olhos. E Belial, quando nós vamos ler os argumentos teológicos, eles dizem que Belial era chamado o chefe dos demônios, o adversário de Cristo em Apocalipse. Belial é uma palavra que descreve tudo que não presta, que não tem valor, que é pior, que destrói, que mina sólidos fundamentos, que corrompe, que destrui pela inutilidade. Davi vai dizer, então, eu não vou colocar diante de mim nada que é inútil, nada que não honre ao Senhor, nada que tenha ali significado santo para a minha vida. E aí nesse verso 3 ele continua dizendo, olha, eu vou aborrecer o proceder dos que se desviam, eu não quero saber desses pervertidos, tortos, nada disso vai me pegar. E essa expressão, nada me pegará, é literalmente do texto, nada disso vai grudar em mim. Nada disso vai grudar no meu coração. Eu não vou me contaminar por isso. Essa sujeira não vai me tocar. E, queridos, nós precisamos pensar que as sujeiras do mundo, se nós permitirmos, pegam em nós. Quem já não se pegou cantando uma música que não devia estar cantando? Quem já não se pegou pensando ou participando de uma rodinha no serviço de piadas indecentes e palavras torpes?
Nós não podemos deixar que isso nos contamine. E é importante nós pensarmos, irmãos, tratando dos olhos, aqui nós estamos pensando naquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Que imagens pornográficas, cenas de filmes, revistas ficam gravadas no nosso disco rígido cerebral e dificilmente se apagam. Nós não temos falado muito sobre isso, mas mais do que uma epidemia de drogas na sociedade, hoje nós temos na sociedade uma epidemia de imoralidade através de pornografia. E infelizmente, irmãos, não é só com os homens. Desconfortável isso, não é? Mas é verdade. E nós precisamos lutar para sermos uma igreja santa e pura. O segredo unânime da palavra de Deus é fugir da imoralidade e da perversão. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 6,18, Provérbios também vai dizer isso, capítulo 5, verso 8, e também dizendo a Timóteo na sua segunda carta. Ideias, pensamentos, filosofias, estilos de vida vindo de pervertidos e tortos, longe dos padrões estabelecidos por Deus, também podem se apropriar do nosso coração, inclusive como um discurso de aceitação. Cuidado com o que convence você numa busca de uma falsa integridade. A influência maligna está enganando há muito em nossos dias. Não deixe que isso te pegue, que grude no seu coração e na sua mente. Cuidado com o que você tem ouvido por aí. Cuidado com as filosofias. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com quem tem influenciado a sua forma de ver o mundo. Porque a forma que influencia a vida do crente é a forma de Jesus. Não dos pensamentos tortos que temos por aí. E aqui um aviso aos pais. Uma vida de integridade dentro do lar tem enormes implicações para o tipo de entretenimento que nós permitimos em nossas famílias. O salmista pôs um filtro sobre os seus olhos para não ter que contemplar o mal. Resolveu evitar tudo que era inútil, perverso, corrupto, sensual ou simplesmente uma perda de tempo. Precisa-se de líderes hoje nos lares que vão tomar decisões difíceis ao evitar que a sujeira do mundo faça desfile nos nossos lares. Cuidado com o que o seu filho está assistindo. Essa semana aconteceu uma coisa interessante lá em casa. João não assiste nada que eu não assisto primeiro. Ah, pastor, você é radical? Sou. Já decorei todas as musiquinhas dos Vegetais. Essa semana eu fui assistir Tubacão. Falei, meu Deus, podia estar lendo um livro. Não, mas estou investindo na vida do meu filho. Sentei com a Cris, mostrei algumas coisas. Decidimos, esse desenho ele não vai assistir. Ah, pastor, mas sou. O meu filho vai assistir aquilo que Cristo tem para ele. E se ele tiver que assistir 500 vezes os Vegetais, porque só tem os Vegetais, ele vai assistir. E se não tiver nada para assistir, eu vou brincar com ele. E nós vamos inventar a história. Porque na nossa casa não vai desfilar o mal. Então cuidado com o que desfila dentro dos olhos dos seus filhos, na sua casa, aquilo que eles estão assistindo no celular. Ah, mas eu confio. Vigia. E aí eu vou falar sobre 3 Ds radicais de atitudes que você precisa tomar para que a sua casa seja um lugar onde os olhos dos seus filhos são guardados pelo Senhor. Onde não há coisas de Belial sendo transmitidas aos seus. Discipline as horas e os programas assistidos. Assista, veja. Não confie na classificação, não confie porque é bonitinho, não confie porque alguém contou. Assista você, veja o que você está deixando entrar dentro dos olhos dos seus filhos. Tenha disciplina nisso. Desligue quando algo escapa da sua vigia. Desligue a televisão, desligue a internet. Corte o acesso, seja radical. Cuidado. E o último D, destrua o seu televisor ou o seu aparelho de Wi-Fi. Se você se mostrar fraco diante das situações. É melhor você perder o dinheiro do seu investimento no seu eletrodoméstico do que você perder o seu filho. Cuidado. Hoje as crianças estão sendo impactadas por coisas tão pequenas
que nós deixamos passar despercebidos quando nós cultivamos um modo de vida sem disciplina necessária. Por isso, tome cuidado. Tome cuidado com o que você tem permitido entrar nos seus lares, nos seus olhos. O apóstolo Paulo disse, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso que deve ocupar o seu lar. Isso que deve ocupar a sua casa. Isso que deve ocupar aquilo que está sendo transmitido para a vida dos seus filhos. Tome cuidado, não só para os nossos filhos, mas para nós também. Ainda sobre sermos íntegros em nossos corações, não deixando que o mal entre. O verso 4 ele vai dizer, longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Ele não queria ter um coração perverso e ele queria evitar os perversos. Provérbios 3, 31 e 32 vai dizer, não tenhais inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. O Senhor abomina a perversidade. Hoje, homens violentos, caluniadores, insensatos, ladrões, estão se tornando heróis em uma total inversão de valores. Você pega hoje as músicas seculares, sertanejas, exaltando o homem imoral, o homem que trai, o homem que destrói sua família, que troca sua casa por amantes, e temos visto isso semeado na nossa juventude. Músicas que falam sobre violação do casamento, sobre o homem sedutor, sobre a mulher imoral. Muitos elegendo para si pessoas como modelo que não tem padrão moral em suas próprias vidas. Muitos seguindo nas redes sociais imoralidade, pessoas que propagam imoralidade, curtindo aquilo que não deveríamos curtir. No meu outro ministério, eu fiz um estudo só sobre o que é curtir. Estava percebendo que os adolescentes e os jovens estavam curtindo coisas que não deveriam ser curtidas por gente crente. E fui falar sobre o que é curtir. Quando você curte alguma coisa, você está dizendo amém para aquilo, concordo. É isso é bacana, isso é bom, isso é legal. E às vezes nós estamos curtindo nas nossas redes sociais aquilo que Deus reprova. Por isso, cuidado. Antigamente os heróis buscavam o bem. Hoje os heróis têm uma vida duvidosa. Por isso, cuidado para quem você elege como herói na sua vida. Porque, para começar, se você tem outro herói, a não ser Jesus, você já está errado. Cuidado para quem influencia a sua vida. Não deseje conhecer o mal e as coisas que são perversas. Isaías 5, 20 e 22 vai dizer, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Cuidado com quem você atribui valor e atribui a sua mente. E o terceiro ponto e último que quero tratar com a igreja nessa noite, nessa reflexão rápida sobre santidade e integridade. A integridade cristã revela-se nos nossos relacionamentos. Nos versos 5 a 8, o salmista vai dizer, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse eu vou destruir. O que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não vou suportar. Os meus olhos vão procurar os fiéis da terra. Eu vou procurar quem é fiel, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar na minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Mais uma vez, cuidado.
A integridade cristã vai se revelar, em primeiro lugar, em casa, mas também vai se revelar nos nossos companheiros, nos nossos relacionamentos, no que nós escolhemos colocar a nossa confiança, nas ideias que nós seguimos, naquilo que nos traz influência. Nós, como igreja, ministramos para o mundo, sem sermos influenciados pelo mundo. Somos nós que influenciamos o mundo. E aí o salmista vai listar 4 tipos de pessoas que nós precisamos evitar. Eu achei isso muito interessante, irmãos. Porque às vezes são esses que nós preferimos. São esses que nós buscamos. No verso 5, na primeira parte, ele vai falar sobre aqueles que caluniam o próximo. Nós precisamos evitar os fofoqueiros. Quem vem falar na nossa cabeça do outro. Aprender a dizer, não, eu não me compactuo com isso. Ele vai dizer sobre os arrogantes. O que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não vou suportar. E quantas vezes nós somos esse soberbo? Nós somos esse altivo. Os enganosos, verso 7, não vão ficar na minha casa o que usa de fraude, de engano, de mentira. E quantas vezes nós temos colocado a nossa confiança nas mãos daqueles que são enganadores. Aquele que profere mentira, esse não vai permanecer diante dos meus olhos. Eu não vou me ocupar com esses. Eu não vou gastar meu tempo com esses. Queridos, 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 29:12 diz: se o governador não dá atenção a se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. E as nossas amizades têm a capacidade de nos aperfeiçoar ou destruir. Veja o que diz Provérbios 27:17. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. Cuidado, porque talvez você está se tornando algo cego, porque os seus olhos estão sendo colocados sobre a mentira. Por isso, queridos, como nós lemos no início do culto, Paulo vai dizer àquela igreja em Roma, que vivia num lugar totalmente perverso. O estilo de vida romano. E ali em Roma, o epicentro de toda a busca sensual daquele povo, de todo o pecado, de toda injustiça. Aquela igreja, ele vai dizer, olha, irmãos, eu estou rogando a vocês, por favor, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O que adianta chegarmos toda quinta-feira aos domingos, se não temos esse entendimento que o nosso culto começa com a nossa vida diante do Senhor em santidade, com Cristo produzindo em nós uma vida excelente. E não vos conformei então com este século, com esse tempo. Nós não podemos nos conformar, fazer molde na nossa mente com o que esse tempo tem falado a nós, mas nós vamos nos transformar, vamos renovar a nossa mente para que a gente experimente sim então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso começa, irmãos, com ações que às vezes podem parecer enérgicas, mas são enérgicas sim e necessárias. A santidade é um processo de aparo de tudo aquilo que não traz honra a Deus na nossa vida. E nós, como igreja, precisamos colocar nossos corpos como sacrifício santo, agradável ao Senhor. Nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nossos pés, nossas mãos, tudo que é em nós para a glória do Senhor. Por isso, queridos, que Deus nos dê coragem para permitir que Cristo viva a sua vida através de nós em todas as áreas da nossa vida, inclusive no entretenimento, inclusive nas leituras, inclusive em tudo aquilo que permitimos entrar através dos condutores que esse mundo tem trazido. Não podemos nem devemos sair do mundo, mas nós não podemos trazer o mundo para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa e para dentro da igreja. A igreja de Jesus precisa andar em santidade. E esse é um chamado urgente, porque nós estamos nos esquecendo disso. Nós precisamos viver uma vida santa que agrada ao Senhor.
Feche seus olhos. O salmista diz: sonda e me conhece, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Peça ao Senhor para te mostrar como você tem agido diante da santidade que Ele espera do seu povo. Peça ao Senhor para te mostrar talvez coisas que têm impedido o seu ouvido de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque você tem dado ouvido a outras coisas que não convêm aos santos do Senhor. Tem gasto o seu tempo com o que o mundo oferece, ao invés de investir a sua vida na leitura bíblica, no estudo da palavra, na vida de comunhão com os crentes. Tem dedicado o seu corpo a ações que contradizem a vontade santa do Senhor. Deus nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos santos, como Tu és santo, honrando o chamado que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Pai, a sermos luz em meio às trevas. E quão grandes trevas são as que alcançam essa geração. Dá-nos mais do Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.